Pronto. Deixa eu dar 21 horas, eu começo exatamente às 21. Hoje nós vamos falar sobre comunicação e vamos cair direto no assunto motivação, que, de um modo geral, não só alunos, mas professores fazem uma grande confusão em relação à motivação, principalmente se você pegar professores da área da filosofia e da sociologia, em relação a alguns da administração. E a outra grande confusão é que se eu, como gestor, não sei o que é motivação, eu gasto energia e dinheiro à toa. Então é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês. Vamos primeiro comunicação, porque ela é a base. Ela é a base para que as pessoas consigam se motivar. Bom, basicamente nós temos alguns problemas de comunicação nas empresas. Boa noite aos que chegaram agora. Nós temos um problema de comunicação nas empresas que aliás, não diria nem na empresa, mas na vida da gente. Primeiro, o excesso de informação, né? A velocidade com que entra novos dados e novas informações, dado é uma coisa, informação é outra, nos faz ter uma certeza, a gente não dá conta de tudo que vem. E mesmo que tivesse capacidade de receber boa parte disso, a gente não consegue fazer análise disso tudo. Portanto, muita coisa se vai, mas a gente começa a entrar em parafuso, a gente pira. Tem inclusive doenças psicológicas organizacionais ligadas a excesso de informação que os funcionários sofrem. Naturalmente, outros problemas como falta de comprometimento, isso também gera problema de comunicação. Quando a gente não quer ouvir, a gente está lá em corpo presente, mas o cérebro está em outro lugar, né? A gente está à distância, literalmente à distância, ainda que fisicamente no local. E o mais importante de tudo é a nossa incapacidade de nós nos comunicarmos de uma maneira adequada com o perfil de público que a gente tem. Se você trabalha numa empresa, você tem perfis muito distintos em termos de educação, de nível cultural, e algumas palavras que para você pode parecer óbvio. Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo um curso, um seminário, começou hoje, vai hoje e amanhã. Hoje o dia inteiro, amanhã e tarde, hoje e amanhã. E um dos cidadãos que deu a palestra lá, o cara falou 500 milhões de palavras do administrês para um público que não era da administração. Ah, mas é tudo professor, é tudo pesquisador, tudo com doutorado. Cascata, assim, são áreas completamente distintas. Que se você começar a usar muito um determinado tipo de vocabulário, a pessoa pode ter uma formação fantástica do outro lado, mas ela não vai te entender porque ela não está familiarizada. É como a gente quando vai ao médico, que o camarada às vezes fala coisas que a gente não entende e a gente precisa pedir para ele traduzir para um idioma que a gente consiga compreender a nossa doença, tá? Então isso gera problema de comunicação. É uma pequena charge através dos tempos, né? Se lá a primeira se escrevia na pedra, depois num papiro e depois na tipografia, por aí, hoje em dia as pessoas não colocam mais do que 140 caracteres e esperam que você entenda. Confesso a vocês que eu canso de receber e-mail de aluno que eu não consigo compreender o que o e-mail está escrito. Não consigo. Consigo, e aí eu tenho que dizer, por favor, não entendi. E aí eu tenho que pedir para mandar de outra vez. E às vezes nem na segunda vez, aconteceu isso muito recentemente, e achei melhor me reunir com a pessoa num Google Meet desse para poder entender o que ela estava querendo me dizer. E realmente não ia conseguir chegar nunca, porque eu não conseguia fazer as perguntas. Ela respondia por e-mail e eu perguntava por e-mail e a gente não chegava nunca a um lugar. Não é que eu seja melhor do que ela ou ela seja melhor do que eu, mas é que simplesmente são idiomas diferentes, né? Essa aqui é uma pequena brincadeira que eu fiz para vocês. Minha mulher é loura, então eu mandei isso para ela, ela ficou muito brava comigo. Era um dia muito frio e a loura liga para o mecânico. O meu carro não quer pegar e o painel aparece a imagem de um homem cagando. O mecânico diz, me manda uma foto urgente. Estava escrito menos 4 graus Celsius. Gente, isso acontece com muito mais frequência do que vocês imaginam. Para vocês terem uma ideia, eu morava em Santa Cruz do Sul e eu pegava um caminho via charqueadas para ser mais rápido e lá não tinha radar. E aí eu sempre parava
Meu Deus do céu, aquela coisa do Guaíba, aquela estrada que vai passar pela ponte do Guaíba. Eu estava sempre chutado, né? Sempre andava chutado, estava sempre atrasado. Imagina, morava em Santa Cruz, dava aula em Porto Alegre nos primeiros meses, então estava sempre chutado. E aí, num desses dias, quem sai daquela que vem de Uruguaiana e tal, e que entra para essa pista de Guaíba, da ponte do Guaíba, logo que você faz uma curva acentuada, você tem uma cabine da polícia, que você faça um pouco mais devagar, e tem um painel enorme. Eu estava correndo e eu olhei com um lance de olho e li ali, te vi passar de faixa. Esse saco, botaram câmera nessa porcaria e ainda por cima o letreiro é interativo. Por que eu estava pensando assim? Porque eu estava fazendo coisa errada, estava correndo demais, estava mudando de faixa que era para correr mais ainda, e na minha cabeça tinha alguém me olhando e me censurando. Te vi passar de faixa. Aí disse, lascou, levei multa. Bom, agora paciência, levei multa, vou continuar correndo porque eu continuo atrasado do mesmo jeito. E eu estava com medo que a ponte tivesse levantada e que fosse me atrasar mais. Na próxima vez, passei lá de novo, aí eu saí mais cedo para não ter que correr. E aí, o que estava escrito lá, naquele luminoso fantástico? Evite passar de faixa. Não é te vi passar de faixa. Mas na minha cabeça de consciência pesada, eu li do jeito que eu tinha que ler, né? Me culpando. E óbvio, eu aprendi que a gente não deve. Não que eu não corra, eu continuo correndo. Mas eu tomei na cabeça e entendi que, dependendo do estado de ânimo que você está, você vai entender as coisas de forma diferente. E levei aquilo como uma lição de vida. E eu boto essa fotinha desse macaco aqui, porque as pessoas têm uma dificuldade louca de ouvir. Cada vez está mais difícil. Com esse radicalismo que nós estamos no Brasil, né, com essa dicotomia, ou você é uma coisa ou você é outra, está cada vez mais difícil, as pessoas estão se recusando a se ouvir. Hoje eu fui xingado por um senhor porque eu parei na faixa de segurança para uma senhora poder atravessar a rua. E ele estava no carro de trás e me xingou, e me xingou, e me xingou. Eu parei para ela poder atravessar. Ah, mas você me deixou em situação difícil. O senhor não deveria ter ido atrás de mim. O senhor devia ter esperado o seu momento para vir atrás, porque aquela pessoa que estava lá já estava lá antes de nós chegarmos. Só que ninguém deixava passar. E eu, para pedestre, paro sempre. E o cara começou a me xingar. Eu pensei, cara, sabe qual é a minha vantagem em relação ao senhor? Que eu sei que o senhor vai morrer de infarto breve, então não vou nem discutir com o senhor. O senhor é hipertenso certo. Cara, 10 anos no hospital, eu conheço hipertenso de longe. Aí ele ficou mais bravo ainda. Eu fui embora. É comunicação visual, cara. Como é que você não vai parar para alguém que está precisando atravessar numa rua que é perigosa, que você vai botar o pedestre em risco se você não parar? Eu vou parar sempre. Bom, como é que funciona o processo de comunicação? Tem sempre alguém que faz a comunicação, tem sempre alguém que recebe a comunicação e a desgraça acontece no meio, tá? De um modo geral, os ruídos podem ser os mais diversos possíveis. O grau de atenção que eu tenho naquele momento, a minha vontade de te ouvir, o quanto eu te respeito, o quanto eu acho ou não acho relevante aquilo que você está me falando. Eu não sei se com vocês é assim, mas eu participo de muita reunião e agora com essa porcaria de videoconferência, o número de reuniões parece que quintuplicou. Só hoje eu tive 4. Confesso a vocês que eu não fecho a câmerazinha, não, eu fico com ela aberta. Mas, de um modo geral, eu não ouço. Dependendo de quem está falando, eu não ouço. Eu só faço de vez em quando assim, ó, boneco de Olinda. Balança a cabeça para dizer, tipo, oh, o cara tá vivo, né? Ele não morreu. A imagem não congelou ele. Mexe a cabeça. E deixa a pessoa falar. Porque se eu não respeito a pessoa, não adianta que eu não vou conseguir dialogar com aquela pessoa, entende? E em geral, porque aquela pessoa, em vez de te mandar um e-mail te comunicando tudo aquilo que ela queria, porque uma reunião se depreende que você está pronto para ouvir, né? Se você não está pronto para ouvir e não quer ouvir, manda um e-mail. Fala o que você quer falar, eu vou fazê-lo ou não, dependendo da minha vontade. Então não convoca a reunião para comunicar o que já está predecidido. Outra fonte importante, que eu já havia citado um pouquinho antes, de ruído, é quando você tenta falar com uma forma em que o outro lado não consegue entender. Exemplos nós temos aos montes aqui no Brasil. Se você pegar um gaúcho do interior e pegar
Vamos lá, um carioca. Não vão se entender. Porque vem uma série de gírias, tanto do lado do carioca quanto do lado do gaúcho do interior, que não vão se entender. Se você botar um carioca com nordestino, você também não vai entender. Pega o cearense, que é o pior de todos. Eles falam uma mistura de português com inglês que demora para você compreender. Uma das brincadeiras que a gente fazia no avião é que eles, em vez de perguntar já botou, eles falam rabutou. Rabutou? Rabutei não. E até entender isso foi um sufoco. Há poucos dias, o Bolsonaro, estupidamente, foi acusado de não gostar de homossexuais, de fazer troça. Ele bebeu um Guaraná cor-de-rosa, que é típico do Maranhão, se chama Guaraná Jesus. Logo que eu comecei a voar, um passageiro vai e me pede, me dê Jesus. Eu disse, nossa senhora, nós estamos alto no céu, o cara está pedindo que eu entregue Jesus para ele, né? Não, o que ele estava querendo era o Guaraná Jesus, só que eu não sabia que existia um Guaraná chamado Jesus. Só que para ele, chamar Jesus, chamar Guaraná é a mesma coisa, como antigamente se pedia uma cerveja, a gente pedia, me dá uma Brahma aí, né? E problema de comunicação. Então, o ruído acontece em qualquer nível para qualquer pessoa. E uma forma que eu aprendi com a vida é, quando eu tinha as equipes, era, em vez de eu tentar forçar a barra, eu explicava para alguém e eu pedia para esse alguém explicar para outra pessoa da equipe. E ficava próximo. Se aquela pessoa conseguiu explicar para outra pessoa da equipe, é porque eu consegui me comunicar da forma correta. Se ela não conseguia, em geral a culpa era minha. Ou porque eu usei palavras rebuscadas, ou porque eu não fui claro na forma como eu me expressei, mas isso é muito normal. E no dia a dia, muitos de vocês, eu tenho certeza, porque também era um hábito meu, gostam de botar a palavra ou seja num texto. Ou então no linguajar, da jeito, no dia a dia, no coloquial. Ou seja, é o recurso do burro. Puxa, mas eu me dei conta depois de usar muito ou seja, tá? Toda vez que você estiver escrevendo e te der uma vontade de botar um o ou seja significa que você vai falar de novo a mesma coisa que você tentou falar da primeira vez e não teve competência. Então, está escrevendo, deu vontade de botar ou seja, vai reescreve a frase anterior que você vai conseguir se fazer de entender na primeira vez. Mata o ou seja da vida de vocês, que é a melhor coisa. Bom, extremamente importante. Que pena no. Vai entender, perde os valores que estão lá dentro. Mas aqui, ó, o que está dizendo nessa figura aqui, que lamentavelmente não está aparecendo os percentuais, a maior parte das pessoas consegue compreender o que o outro está falando pela nossa fisionomia. Se a gente está olhando diretamente, a nossa expressão corporal fala mais do que a nossa boca. Então, não é o interesse vocal. Existem alguns estudos que mostram que pessoas, homens, mais especificamente de voz grave, tendem a conseguir mais atenção do que homens de voz menos grave. E homens de voz menos grave conseguem chamar mais atenção do que voz de mulheres. Também existem outras estatísticas que mostram que homens altos têm mais chance de serem ouvidos do que homens de estatura mediana. Mas tenham certeza de uma coisa: a forma como eu olho para a pessoa que está me ouvindo, ou seja, o grau de atenção que eu estou dando para ela na hora que eu estou falando, vai determinar o grau de interesse que ela vai ter de mim. E matando umas curiosidades, vocês já se perguntaram por que criança dorme quando está no carro? Pela mesma razão que os senhoras e os senhores dormem quando o professor é chato. Se a voz é igual o tempo todo, se ele nunca muda de tom, dá sono. As crianças dormem em carro porque aquele barulho do motor é sonolento, dá sono, vai dormir. E uma outra curiosidade, essa nada a ver com criança, nada a ver com ser humano, por que alguns cachorros correm atrás de carro e outros não? Já se perguntaram? É o ruído da roda. Alguns cachorros têm hipersensibilidade ao barulho que a roda faz quando está girando, incomoda o ouvido, eles tentam morder o pneu, porque aquilo os incomoda. Para outros cachorros isso não acontece, assim como alguns cachorros se incomodam com fogos de artifício e outros não.
Uh, Bom, comunicação, vamos falar pelo óbvio, existem de três formas: descendente, ou seja, de cima para baixo, dos chefes para nós; ascendente, de nós tentando nos comunicarmos com os nossos chefes; e a lateral, que somos nós com os nossos pares. A comunicação que mais existe nas organizações é a lateral. Qual é o problema dessa comunicação lateral? Se eu, que sou supervisor, o coordenador, o gerente, não consigo me comunicar com os meus de forma descendente, de forma adequada, muito provavelmente ninguém vai fazer o que eu estou pedindo. Então, existe um termo que a gente chama essas pessoas que têm um cargo de supervisão ou de coordenação, chama gatekeeper. Gatekeeper quer dizer porteiro em inglês, tá? Mas é aquele que abre a porta para o conhecimento. Se aquela pessoa consegue se comunicar com as pessoas imediatamente abaixo, ele é a forma como a alta gestão consegue chegar no operacional. Se aquela pessoa resolve bloquear, ela consegue. Então, toda uma organização depende de um nível intermediário, em termos de cadeia de comando, que pode fazer com que as coisas andem bem ou mal. Algumas formas de comunicação interpessoal: oral, escrita e não verbal. A não verbal também é a mais importante. É a nossa linguagem corporal, é quando alguém chega para conversar com a gente larga o celular e dá atenção, é quando alguém chega para conversar com a gente na nossa sala, a gente para de olhar para o computador e dá de fato atenção para aquela pessoa. A comunicação escrita tem um probleminha. Hoje em dia a gente usa muito mais e-mail do que qualquer outra coisa, mas eu não sei se acontece com vocês, mas pelo menos acontece comigo. Quando eu recebo um e-mail de alguém que eu não gosto, quando eu abro aquele e-mail, eu já abro com antipatia. E quando eu estou lendo aquele e-mail, mesmo que a pessoa não tenha a intenção, eu ouço a voz dela narrando aquele e-mail para mim e eu leio aquele e-mail com raiva, né? Com aquele mesmo tom sarcástico, ruim, irônico, que eu não gosto. Então, assim, e-mail é um baita de um problema. Sejam breves nos e-mails. Algumas pessoas escrevem verdadeiras cartas nos e-mails e os e-mails não foram feitos para isso. Quanto mais itemizado, quanto mais curto for um texto de e-mail, melhor para todo mundo. Eu tenho um amigo que escreve laudas no e-mail. Eu não consigo ler nem a partir do segundo parágrafo. Eu simplesmente não leio. Confesso a vocês que não leio. E a mesma coisa em relação aos meus chefes. Quando os e-mails vêm muito longos, eu não dou nem ao trabalho. Eu só vejo se tem alguma coisa escrito que tem reunião, aí anoto na agenda e deleto o resto. Não, nem sei o que está escrito, porque aí eu não me irrito. As redes, existem as formais, que são aquelas que você usa os canais formais da empresa. Algumas empresas até têm Facebook como fonte de comunicação interna. E tem os rumores, que são o grande problema. Na aviação, nós tínhamos a famosa AFA, Associação dos Fofoqueiros da Aviação. Qualquer coisa que acontecia no avião, antes de pousar, alguém em terra já sabia, e a fofoca, não sei como ia, mas o fato é que ia. Não sei que frequência que usavam para que a fofoca chegasse lá. E existem algumas barreiras importantes para narrar para vocês. A principal é a sobrecarga. Quando jogam coisa demais em mim, chega uma hora que, por uma questão de sobrevivência, eu começo a não ouvir ou não guardar mais. Eu começo a ser seletivo. Eu começo a reduzir, porque senão eu enlouqueço, né? E aí eu começo a filtrar o que eu vou querer de fato ouvir. Outra coisa extremamente importante é o nosso estado emocional. Se eu não estiver, naquele momento, com tesão de ouvir o que alguém quer falar, pode ser quem for, eu não vou ouvir. E o silêncio. Nesses tempos de pandemia, o silêncio tem sido o grande pepino. Dar aula do jeito que a gente está dando é muito frustrante. Eu gosto de interação, já falei para vocês que eu gosto de sala de aula, porque eu consigo chegar mais perto de vocês, eu rodo pela sala lá com o meu apresentador de slides, e a gente consegue bater um papo. Nem todo mundo abre a boca, mas alguns abrem a boca. Desse jeito aqui, é uma droga. Nessa turma, por acaso, não aconteceu ainda, mas não raro, em algumas das turmas que eu tenho, e os outros professores dizem a mesma coisa, eu termino a aula, me despeço, e algumas pessoas não desligam, não saem. Ou seja, elas, na verdade, colocaram lá a carinha, colocaram o rostinho, mas, na verdade, elas estão fazendo qualquer outra coisa. E já aconteceu de eu testar e voltar meia hora depois, abrir de novo o link, estava lá as mesmas figurinhas, né? Não sei qual é a vantagem de fazer isso, porque como eu não faço
não faço chamada. Então, cara, nem entra, nem vem, né? Vai cuidar da vida. Fala, Tem, Júnior. tu falou ali do silêncio agora, né? Agora com esse negócio aí, a gente conversando mais por redes sociais, né? Lá na empresa é usado o Teams Aham, da Microsoft, né? sim. E daí, junto do silêncio, tem o botão curtir, né? É o Aham, joinha, né? E daí aconteceu um dia de eu mandar uma mensagem pro meu supervisor, né? Ele, eu posso te ligar? E ele só colocou o curtir, aham. né? Só deu o curtir. Aí eu liguei para ele, daí ele atendeu. Não, mas agora eu não posso te atender. Não, mas tu deu o curtir, achei que era pra, era para ligar, né? É uma outra coisa que está tendo agora é essas redes sociais e as interações, né? Não, e você tem que ler emoticons, né? É um porre. Você tem que ser Isso um é. doutor mesmo. Cara, assim, ó, eu faço parte de. Eu nunca tive o WhatsApp, tá, pessoal? Eu tive que colocar o WhatsApp por causa do Comitê de Crise do Instituto Federal. Eu faço parte desde o começo. E aí, depois nós fizemos um projeto de extensão que a gente ajuda pequenos empreendedores, etc. e tal, que é o IFRS Reage e o IFRS Contribui. Então, outro grupo de WhatsApp. Toda hora, algum dos professores ou algum dos alunos me manda uma figurinha que eu não tenho a menor ideia do que a pessoa está querendo dizer. Quando está fazendo assim, é óbvio, né? Tá dizendo ok. Mas as outras figurinhas, eu não entendo nada. Eu não sei se está feliz ou não está triste com o que eu estou falando. Cara, eu não falo emoticon. Né? Eu não quero falar emoticon. E aí, às vezes, eu pego e mando um áudio, porque é o único jeito da gente conseguir se comunicar. É um saco. Cara, tá um períodozinho difícil. Para gente da minha idade, que gosta das coisas ao vivo e a coisa está muito mais complicada. Mas sabe, professor, só também Sim, dando por a minha favor. opinião, eu acho assim que tem esse lado sim, mas eu acho que tem um viés assim positivo que, querendo ou não, as pessoas se adaptam a tentar achar outras alternativas para daqui a um pouquinho o que dificultaria, vamos supor, uma entrevista de emprego à distância. Então, reuniões assim, que nem o colega trouxe, Júnior, né? Tem esses lados negativos, mas eu acho assim que no futuro vai trazer lá coisas positivas, sabe? De repente desburocratizar alguns processos, algumas coisas assim, ou o pessoal mesmo se adaptar assim a mudanças. Eu vejo que pessoas às vezes estão resistentes às mudanças. E, esse ano foi um ano muito à parte, teve que se adaptar de uma maneira ou outra. Eu trabalho com educação e está sendo importantíssimo, assim, essa questão da distância, por mais que o nosso viés lá ainda é muita prática, né, mas sempre os instrutores estão tentando achar uma maneira de diminuir essa distância, né, e eu vejo que isso, óbvio, para o nosso tipo de viés lá, que é ensino presencial, é ruim, porque para nós seria bem melhor a prática. O aluno ele vai sair com um déficit prático, mas a gente, mesmo assim, está tentando melhorar a qualidade. Eu acredito muito que o ensino à distância vai dar um salto muito grande de qualidade e de aceitação. Uhum. Né? Eu não tenho como discordar de você. A aceitação vai ser, e eu acho que você está coberto de razão, mas eu cada vez mais, a cada dia que passa, eu mantenho a minha observação de ensino à distância diante da pandemia. Toda vez que alguém me pergunta qual o curso à distância que eu recomendo, de pós ou de outra coisa qualquer, eu sempre respondo uma coisa: mantenha a distância de curso à distância. Eu não gosto. Eu não consigo ter uma interação adequada, principalmente no formato de cursos à distância que são usados aqui no Brasil, em que você tem aulas pré-gravadas, o cara olha em algum momento da vida, na hora que lhe interessa, porque é assim que os caras querem vender os cursos, mas quando eu tenho uma dúvida, eu vou jogar aquela pergunta num fórum que vai ser respondida, sabe Deus lá quando, e, cara, eu já não tenho mais interesse. Esse bate-bola que nós estamos fazendo aqui, de você falar uma coisa e eu falar outra e a gente não concordar, faz toda a diferença do mundo. Sem dúvida. Sem dúvida, eu também. Eu particularmente, eu prefiro o presencial. Eu me desenvolvo melhor, eu tenho menos dificuldade no presencial também. Eu tenho essa opinião que nem o senhor. Mas eu acho que também tudo é um momento, assim. Tudo é um aprendizado. É, A gente, né? agora a gente não tem pra onde correr, né, velho? É verdade. É É isso isso ou é ou é isso, né? isso, né? É Isso verdade. aí. Mas que eu não gosto, eu não gosto. Se me perguntarem agora, Sérgio, é, você quer continuar nesse estilo?
Eu não. Eu percebo, principalmente os meus. Vocês são maduros, tá? São vividos, estão em empresa, têm responsabilidade, mas eu percebo que os alunos do ensino médio, que ainda estão na fase de amadurecimento, estão com 14, 15 anos, para eles está sendo horrível, porque eles não têm apoio da família para aprender a estudar, eles não têm estrutura para poder estudar. Alguns tentam usar celular para poder estudar, que eu não tenho a menor ideia de como é que alguém consegue ler textos longos ou fazer exercícios no celular, mas dizem eles que dá. E o fato de você não poder, por exemplo, desenvolver um exercício em que a pessoa vai construindo junto ao raciocínio, que é o que acontece no presencial, cara, eu acho que vai ter muita gente perdendo muita coisa e não recupera mais. Não tem jeito. Esse ano que foi pro saco. Nunca vamos conseguir comparar o presencial com o EAD, né? Equiparar eles, né? Pois é, mas é o que estão fazendo, sabe? Essa é uma preocupação que eu tenho. Cada vez mais eu vejo as instituições, e o Instituto Federal não é diferente, entendendo que ele veio para ficar e que nós temos que nos adaptar. Se me disser assim, ó, dá para fazer as duas coisas, uma parte do que eu fazia presencial dá para fazer à distância, dá, sem dúvida. Eu tenho aulas de 3 períodos com a meninada, que eu tranquilamente consigo botar 2 horas para ser à distância, mas 1 hora tem que ser presencial. Fácil que dá, mole. Mas se forem 3 horas, caras, eles estão lascados. Porque a dúvida que surge naquele exato momento não vai ser matada com alguém gravando aula e o cara assistindo sei lá quantas horas depois, porque ele não estou ali para responder a dúvida na hora que surge, e depois o cara acaba deletando, não desistindo. Eu fico tentando entender como é que alguém aprende contabilidade à distância. Não consigo entender. É tudo desenvolvimento de cálculo, que você vai construindo e vai matando, entende? As minhas matérias são mais fáceis, mas outras, enfermagem, estão querendo botar enfermagem à distância. Cara, vai matar a gente, certo? Né? Bom, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Não é só nesse nosso país baronil, não. Está no mundo inteiro essa mesma discussão. Eu trouxe alguns termos aqui que são importantes para vocês saberem, que é o politicamente correto de hoje em dia. O afro-americano é assim que você deve chamar os negros americanos, não pode ser de outra maneira. Verticalmente prejudicado. Ah, não. Esse é o termo correto. Melhor idade. Cara, se alguém disser que ficar velho é melhor idade, eu dou um tiro. É mentira. Tá? Eu tô com gelo o dia inteiro no meu joelho, no meu ombro, porque não tem. Eu tô me desmanchando. A droga. Capilarmente prejudicado. Essa, obviamente, eu botei por minha causa, né? Careca. Capilarmente prejudicado. Algumas bases para que a gente possa se comunicar legal, e foi mais ou menos o que nós fizemos hoje aqui. A gente tem que ouvir. Né? Quando um fala, o outro fica quieto e ouve. Esclarecer as ideias, foi o que nós tentamos fazer agora. E, sobretudo, verifica se tu foi entendido. Como é que eu aprendi daquele jeito que eu falei para vocês. Eu tinha várias equipes de tamanhos diferentes, com perfis completamente distintos. Eu conversava com um da equipe, botava aquele cara da equipe para conversar com outro cara da equipe. Se aqueles conseguissem explicar, é porque tinha dado certo. Se não, gente, não rola. Vamos falar lá sobre motivation. Bom, por que esse assunto aqui é tão importante que vocês têm que colocar na cabeça e também tem a atividade aquela de fazer o que te motiva a estudar. Pessoal, há um erro, eu não tenho outro nome não, tá? Eu não vou ser suave no nome que eu vou usar. Erro de achar que a gente consegue motivar o outro. Não consegue. A gente consegue se motivar, a gente se motiva, a gente não motiva a esposa da gente, a gente não motiva os filhos da gente, a gente não motiva o pai da gente, a gente não motiva o amigo da gente, a gente não motiva. O que a gente faz, na melhor das hipóteses, com toda a boa intenção do mundo, é criar as condições para que as pessoas busquem entender que é preciso se motivar. Nenhum de nós para de fumar ou para de beber ou para de se drogar, a não ser que queira. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, para parar de fumar. Houve uma campanha enorme do governo federal, durante muitos anos,
e essa campanha permanece, mas ela teve um grande sucesso lá quando foi implementada na época pelo José Serra no governo do Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, em que dizia, cara, se você fumar, você tem grandes chances de morrer sofrendo. E aí, não simplesmente vai se apagar, tu vai levar anos morrendo. É isso que tu quer para ti? E é reduzir o consumo de cigarro. Por quê? Porque as pessoas entenderam, através dos vários recados, pelo menos uma boa parte da população, de que era preciso parar de fumar. Houve uma queda enorme no fumo. A mesma coisa é da tal da academia. Ah, segunda eu começo. Cara, você quer começar a fazer exercício? Você pode começar agora. Vai caminhar. Só que eu tenho que entrar lá dentro de mim e encontrar essa energia, porque senão eu vou fazer porque estão enchendo meu saco. Mas eu não vou estar convencido e assim que eu der eu vou parar, certo? E assim com as dietas e assim com todo o resto. Se vocês querem estudar, tem que ter alguma coisa que os faça trabalhar o dia inteiro e ainda ter tesão de estudar à noite e dormir 5, 6 horas por dia. Vocês têm que buscar energia lá dentro. Não adianta papai e mamãe dizer, estuda, que é importante. Não adianta eu falar para os meus filhos, vai ler, porque senão vocês não vão crescer. Não adianta. Eu tenho que mostrar para os caras o que pode acontecer. Se eles conseguirem acreditar naquilo que eu estou falando, eles vão buscar energia lá dentro e aí vão efetivamente gerar a motivação dentro de si. Portanto, eu não motivo o outro. Se vocês perguntarem para um professor de filosofia ou de sociologia, eles vão dizer que estão errados. Nós aqui na administração, nós temos uma teoria chamada teoria de Tavistock, Escola Sociotécnica de Tavistock. Foi um estudo feito com mineiros para tentar entender como é que se fazia para eles trabalharem mais. E os vários testes que foram sendo feitos, eles descobriram que as pessoas só iam trabalhar se eu respeitasse as pessoas como pessoas e os relacionamentos entre eles. E que apoiando o outro, acabava gerando uma motivação interna que fazia com que o meu desempenho melhorasse. Então, pessoal, motivação vem de dentro. E por que eu falei que é importante entender isso? Porque muita empresa gasta dinheiro com algumas coisas que acham que os seus funcionários vão ficar mais motivados. Por exemplo, você que vocês vão me xingar depois que terminar a aula, mas salário não motiva. O que motiva é respeito. Se vocês tiverem respeito dentro do ambiente de trabalho, se os colegas forem colegas legais que dá tesão de vocês voltarem na segunda-feira, vocês vão buscar energia lá dentro para poder continuar trabalhando naquela empresa. E se uma outra vier oferecer uns pila a mais, tem que pensar muito bem se vale a pena aqueles pilas, porque fiquem tranquilos, se vocês hoje ganham 5 mil e os 5 mil não dá e vocês passarem a ganhar 10 mil, vocês vão dar um jeito rapidinho daqueles 10 mil também não darem. Porque tudo que vocês queriam consumir antes com 5 mil e não dava, e precisavam de 10 mil, vocês vão precisar de 20 para consumir agora. E assim vai, a vida da gente é sempre um querer, 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 lamentavelmente. O que faz com que a gente tenha tesão é a forma como nós somos tratados na organização, o quanto nós somos ouvidos, o quanto nós somos respeitados. Coisas que podem tirar o tesão da gente. Excesso de politicagem, falta de transparência, excesso de regras, de burocracias que Deus cria para poder dificultar a tua vida e mostrar que quanto eles são poderosos, tá? E, sobretudo, quando toda hora que você for tentar fazer qualquer coisa, tem sempre alguém te tirando, te castrando. A gente não faz isso aqui, não é legal isso assim. Ou então, gente desonesta. Cara, gente desonesta tira o tesão de qualquer um. Na empresa, isso é um veneno. Hipocrisia, isso vem de Hipócrates. Hipócrates foi o primeiro médico na face da Terra, era um grego, e ele fez uma promessa de atender a todos que batessem a sua porta. Por isso, o juramento que os médicos fazem quando se formam é o juramento de Hipócrates. E por que existe hipocrisia? É quando eu prometo algo que eu não vou cumprir. Hipocrisia também é algo que nos irrita, e isso acontece até com os nossos pais, que nos prometem coisas em troca de outras coisas. Isso está errado, não se educa filho, vou te dar isso se você fizer aquilo. Você tem que dizer para o teu filho que é importante ele fazer aquilo pelas consequências que vão acontecer se ele não fizer. Não é comprando a criança que você vai conseguir. Nas organizações, outra coisa que tira muito tesão, caras, eu confesso a vocês que eu estou numa fase assim no Instituto Federal hoje,
IFRS especificamente, em sonegação de informações. Nós participamos de alguns projetos. Fazer projeto dá muito trabalho. E a gente não sabe por que perdeu. A gente participou com 2 projetos. Num, a gente tirou o primeiro lugar nacional de todos os institutos federais. O outro era um baita projeto que ia ajudar um monte de gente, e nosso e vários outros de outros lugares foram desclassificados, e a gente até hoje não sabe por quê. A gente pergunta e nos é sonegado, o que nos faz entender de que quem estava fazendo essa seleção nacional já tinha os escolhidos lá, porque a grana é curta, né? Isso tira o tesão. Então, querem que eu faça de novo esse projeto de uma outra forma. Eu disse, esse projeto, pelo menos aqui dentro, bom, eu posso fazer com o meu bolso ou arranjar investidor independente, mas aqui não faço mais, cansei, porque é a segunda vez que acontece a mesma coisa com o mesmo projeto. E outra coisa que nos atrapalha bastante é excesso de controle. Quando a gente percebe que a gente não pode fazer nada, não tem um pingo de autonomia, a gente também vai perdendo tesão e a gente também se desmotiva, tá? E fatores motivadores são exatamente o oposto. Quanto mais grau de iniciativa eu tiver, quanto mais flexibilidade eu tiver, quanto mais autoconfiança eu tiver de que eu vou fazer e ninguém vai tentar me puxar o tapete, mais a tendência é que eu seja criativo e desbravador. E aí, para eu poder ter equipe motivada, é preciso que as pessoas tenham o direito de falar o que pensam, de que eu sinto que o meu trabalho vai ser reconhecido e que de alguma forma eu vou ser recompensado, e que nessa compensação não é necessariamente financeira. Pode ser uma promoção, pode ser uma maior visibilidade, pode ser uma maior... Hoje em dia, segurança de emprego é tudo de bom. Se eu percebo que aquilo que eu faço está sendo reconhecido, que eles precisam de mim e que o meu trabalho é elogiado, show de bola, hoje já está bom pra caramba. Vamos lá. Extremamente importante também vocês entenderem que a gente se motiva quando a gente trabalha com amigos. Puxa, Sérgio, mas eu tenho colegas de trabalho. Olha, vou contar para vocês. Uma boa parte da vida da gente, aliás, eu já falei isso com vocês, uma boa parte da vida da gente, a gente tem colegas de trabalho. Amigos a gente tem poucos. Mas se por acaso a gente tem sorte de ter amigos, a gente tem muito mais chance de ser comprometido com o trabalho, porque é um trabalho onde todo mundo se apoia. Isso é que se chama de equipe. De um modo geral, nós todos trabalhamos com grupos de pessoas. As Professor, pessoas... Oi, querida, por favor. sabe que a minha empresa é exatamente isso. O meu chefe prego muito ter boa convivência e ser muito amigo Aham. dos funcionários, e eles tratam disso. E a gente sabe que quem trabalha lá dentro, assim, eu e meus colegas, que a gente tem um salário um pouco abaixo do mercado. Só que eles oferecem muito essa coisa assim de ter segurança que a gente não vai ser demitido, que nem assim, nessa pandemia a gente ficou metade de um mês trabalhando meio turno. Sim. E eles não descontaram nada. Eles disseram, ó, não, ninguém vai ser demitido, a gente vai manter vocês. E eles oferecem muito isso, ó. A gente, se tiver alguém doente na família, eles entendem, tu pode faltar, eles não cobram nada. Só que eles pagam um salário abaixo da média, assim. Sim. Só que ninguém se importa com isso. Porque Olha, por ter essa boa convivência, por ter essa facilidade dentro da empresa. show de bola. Cara, assim, ó, eu tô para te dizer que eu concordo contigo, ipsis literis, eu não tenho como discordar, porque esta é uma coisa que eu aprendi na marra. Às vezes vale a pena você ficar com um salário menor, mas num ambiente de trabalho respeitoso, do que para um lugar que você vai ganhar mais, mas você vai estar sempre infeliz. Então, mas são fases na vida, tá? Eu posso falar isso porque hoje eu É, tô com 57 e eu já passei por muita coisa. E eu não tenho como censurar nenhum de vocês se vocês não entenderem isso hoje, mas vão entender no futuro. Que bom não, que você já tem essa percepção. eu até já tive proposta de trabalho para mudar para um lugar que eu ia ganhar mais do que eu ganho hoje. Só que Aham, isso me pesou muito, porque lá eu sei que eu tenho estabilidade e eles não cobram coisa que em outras empresas eles vão te puxar o tapete, coisa lá é muito tranquilo isso. E tu bom. vê assim que eles pregam essa coisa de ser, eles são muito mais teus
parceiro, assim, os chefes, eles são muito mais teus parceiros do que na outra empresa que eu trabalhava, que eu poderia ganhar mais do que eu ganho hoje. Só que tinha sempre alguém querendo te puxar o tapete. É muito desagradável você estar sob tensão permanente, né, cara? A É. minha mulher trabalha num lugar desse. Ela teve um convite para ser promovida e eu falei com ela assim, olha, se você puder evitar, evite. Ah, mas a gente ganha um pouquinho. Cara, nem compensava financeiramente o que ela ia ganhar mais, mas ela tem um perfil de gestor. Mas é porque é tanta gente com inveja que você ia ter tanta carga negativa em cima que não compensa. Entende? É, às vezes não vale a pena. Não vale, é verdade. Desculpe pela palavra que eu vou usar aqui, mas eu não conheço uma frasezinha mais bonitinha do que essa. Inveja é uma merda, gente. É. Tem gente que carrega uma nuvem negra em cima sabe? Ah, por que você e eu não? Cara, o sol nasce para todos, corre atrás, né? Se você está numa promoção em que você não pisou em ninguém e fez por merecer, por que não? Agora, se você é o tipo de pessoa que para poder crescer precisa pisar nos outros, aí você tem mais é que levar um ferro mesmo e lamento, né? Isso aí. Pô, boa, 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 Natália. Ah, as pessoas, de um modo geral, você usou a palavra parceiro, eu estou usando a palavra parceiro aqui também, mas assim, ó, mais importante que se chamar alguém de parceiro é chamar alguém de profissional. A gente tem que ser tratado como profissionais, não como crianças. Às vezes me dá a impressão de que as empresas nos tratam como crianças, que toda hora tem que dar uma palmadinha ou puxar uma orelhinha. Seja reto, né? Seja leal. Se tem alguma coisa que eu fiz que não está adequado, vem e conversa comigo. Olha, tal coisa não dá para ser feita dessa maneira, faça de outra maneira. Ou olha, fazendo dessa maneira vai chegar ao resultado tal. Eu te sugiro que faça resultado diferente. Fala com as pessoas, né? É, se eu não tiver esse compromisso de ser leal com as pessoas, eu não tenho uma empresa que vai ter futuro, porque empresa, pessoal, é algo abstrato. Ela não vai para frente sem um ser humano. Ah, mas se automatizar tudo. Cara, trabalho burro é trabalho burro. Esse vai ser sempre burro e essas pessoas realmente não precisam existir. Um robô vai fazer melhor. Mas as pessoas que são criativas, que são as que desenvolvem o robô, que são as que fazem todo o planejamento de melhoria daquele robô, essas pessoas são imprescindíveis para a organização. E essas pessoas têm que ser tratadas com respeito. Elas têm que ter acesso a toda e qualquer informação, não pode ter sonegação de informação para elas, porque senão é muito difícil de trabalhar. Algumas dicas atuais para vocês, tá? Em termos de mercado de trabalho, em termos de gestão de pessoas. Boa parte do que é feito hoje em termos de departamento de pessoal hoje é feito por escritório de contabilidade. Empresas grandes terceirizam tudo isso porque isso é uma tarefa burra. Por que é uma tarefa burra? Porque praticamente todo o sistema de departamento de pessoal hoje está informatizado porque o governo exigiu que assim o fosse. Então, o que o escritório de contabilidade faz? Eles pegam e contratam 5, 6 estagiários, botam em volta de uma mesa, cada um sentado numa máquina, só digitando dado e botando dado lá dentro. Eu não preciso ter gente com conhecimentos diferenciados para fazer a parte de departamento pessoal. O que é departamento pessoal? Carga horária, atestado médico, se chegou atrasado, se não chegou atrasado. Isso é a tarefa burra, tá? Isso é departamento pessoal puro. Extremamente importante vocês botarem na cabeça de vocês também que se vocês vão procurar novos empregos, basicamente toda e qualquer empresa hoje está usando algoritmo para fazer processo seletivo. E se esse algoritmo não for um algoritmo muito bem administrado, em geral eu vou trazer para dentro da empresa uma mesmice. Eu não vou trazer inovação. Então, cuidado na hora que vocês se expuserem, na hora que vocês forem atrás de um emprego, que os camaradas usam algoritmo para tudo. Tá? É muito tendencioso de um modo geral. A última estatística que eu ouvi, tem mais ou menos uns 20 dias, eu cheguei a comentar com vocês, existe uma previsão de que a automação acabe com 75 mil vagas no Brasil. Em compensação, essa mesma automação deve gerar 96 mil novas vagas. Qual é a diferença das 75 para as 96? As 75 são as tarefas burras. As 96 são as pessoas que vão pensar nos processos. Precisou de cérebro, precisou de ser humano.
O robô não consegue fazer o que vocês fazem. O que vocês têm que fazer? Capacitação. E aí está o meu recado ali. Extremamente importante buscar dentro da empresa, se vocês estiverem em função de gestão, diversidade de gêneros, faixas etárias diferentes, opções sexuais diferentes. Por que isso? Porque essas pessoas têm acesso a alguns mercados que a nossa visão tacanha não tem, porque a gente está acostumado com o nosso mundinho e a gente descobre que aquilo que a gente estava pensando que era uma verdade absoluta, é uma verdade absoluta bem mais ou menos. Extremamente importante também, acabei de sair de uma live onde a gente falou sobre isso, cada vez mais não vai existir CLT, carteira de trabalho, carteira assinada. Cada vez mais, principalmente vocês que estão jovens, vocês vão trabalhar por projeto. Vocês vão ser contratados para fazer um determinado projeto por 2 anos, às vezes em paralelo já estão começando um projeto numa outra empresa, vão ficar acumulados durante um tempo, e aí depois, se vocês decidirem tirar 6 meses para fazer curso ou ficar viajando de mochila na Europa, vocês podem. E se vocês quiserem se mudar para a Índia e fazer projeto para algum país do outro lado do mundo, vocês também vão poder. Vai mudar tudo. E a pandemia só fez acelerar todo esse processo. É bom ou é ruim? Para mim, que sou do tempo antigo, que gosta de saber o que vai ter de salário todo mês, é péssimo. Para vocês que querem ter mais independência e que querem sentir realização no que fazem, é ótimo. Então não tem mundo perfeito, tá, pessoal? E extremamente importante um termo que vocês aprendam, porque isso vocês vão ouvir muito à medida que vocês forem crescendo nas empresas. É lá no finalzinho, as soft skills. Desculpe usar esse termo, mas é o termo que se usa em toda e qualquer empresa. O que são soft skills? Eu já sou um cara legal e já boto a resposta logo depois. São algumas características de atitude que as pessoas têm que ter. Porque técnica, a parte de conhecimento técnico, eu, empresa, consigo te ensinar. Eu consigo te ensinar inglês. Eu consigo te ensinar um novo processo de uma máquina, mas eu não consigo te ensinar atitude. Eu não consigo te ensinar empatia. Eu não consigo te ensinar a capacidade de ter foco no cliente. Isso tu tem que trazer. E essas soft skills que mais são relevantes são simplesmente as que hoje, lamentavelmente, está se perdendo. Dentre elas, a capacidade de trabalhar em equipe. A geração atual é muito individualista, isso não é legal. Botem na cabeça de vocês que trabalham em equipe sempre chega a um resultado melhor. É mais trabalhoso, demora mais, porque você tem que discutir mais, mas o resultado é sempre superior. E as empresas não querem fazer 2 vezes, elas querem fazer uma vez só, bem feito, ainda que demore um pouquinho mais, certo? Agora, uma coisa que vocês têm, que é fantástico, muito melhor do que o pessoal da minha geração, é a paixão por aprender. Como vocês têm acesso a um porrão de informação diferente, de fontes diferentes, cara, vocês estão sempre ligados em tudo. Eu vejo pelos meus filhos, eles sabem coisas que eu nem imaginava. O mais velho, às vezes eu tenho que ouvir e fingir que eu estou entendendo o que ele está falando. Eu não estou entendendo nada. Nada. E não é que ele esteja usando palavras difíceis. Ele está falando coisas que eu nem... De célula, de elétron. O cara tem 12 anos. Onde que eu ia aprender isso com 12 anos, cara? Eles têm acesso. Entende? É rápido demais. Está tudo muito rápido. Então, soft skills é a palavra da moda. E é uma moda que vai durar para sempre, porque atitude é algo que faz toda a diferença nas empresas. O Fórum Econômico Mundial diz que essas são as 10 habilidades que todo profissional deve ter até 2020, ou seja, já estamos nela, tá? Quando eu fiz isso aqui foi antes da pandemia, foi em fevereiro. Pensamento crítico, capacidade de questionar as coisas que estão na minha frente para saber se aquilo tem uma lógica ou não. Criatividade, extremamente importante. Capacidade de coordenação entre as muitas tarefas, porque hoje em dia a gente não faz uma coisa só, a gente faz um monte. Capacidade de negociação, de nos vender e vender a nossa ideia para os demais. Inteligência emocional, entender que a gente trabalha com pessoas diferentes em cenários diferentes. Resolução de problemas complexos. Caras, tudo de bom se vocês começarem a se testar no dia a dia. Tenta entender por que as coisas são como são. Se vocês não tiverem a resposta, tentem imaginar por que a coisa é como é. Não aceitem passivamente. Por que é? Se questione. Enquanto não entenderem, não funciona. Eu não sei se vocês estão acompanhando a eleição americana, mas aquilo é uma enorme confusão, né? Então, exatamente para entender o porquê da confusão, eu fui tentar
ler um pouco mais sobre isso e me aprofundar. Eu confesso a vocês que eu acabei tendo que ir nos pais da democracia americana para poder entender qual é a base. A base deles é a seguinte: eles acham que toda a maioria é burra. Então é por isso que não adianta o número de votantes, mas o peso que aquele estado tem para dentro da república. Então por isso que tem número de delegados diferentes. Se eu boto simplesmente o voto do individual, eles entendem que esse voto pode ser... aqui a gente tem um termo de cabresto, né? Eu posso convencê-los a votar numa proposta minha ou em alguém que eu entenda que é o melhor para os meus interesses. Só que, por ser um país muito grande, você consegue fazer isso com um grupo de pessoas, mas não consegue fazer com o país inteiro. Então, cara, não tem mundo perfeito. Se vocês olharem o Nordeste, na época do Lula, eles eram apaixonados pelo Lula porque tinha o Bolsa Família. Aí veio o voucher do Bolsonaro, que triplicou a renda lá das pessoas do Nordeste, eles viraram Bolsonaro. Então, assim, as pessoas são levadas como massa de manobra aqui nesse país. Então, eles começam a pensar que os caras americanos lá têm alguma razão de ser. Agora, vamos combinar, né? Podia ter urna eletrônica, né? Papel não dá mais. Capacidade de tomada de decisão é extremamente importante. As pessoas estão muito acovardadas. Cara, a gente tem que tomar decisão o dia inteiro sobre a vida da gente. Quem a gente vai casar, com quem a gente não vai casar, se a gente vai querer ter filho, se a gente não vai querer ter filho, que tipo de emprego que eu vou querer, que curso que eu vou fazer, que desenvolvimento profissional eu vou ter, se eu vou morar na casa dos meus pais, se eu não vou morar na casa dos meus pais. Eu tenho que tomar decisão. Eu tenho que aprender a tomar decisão. Flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva significa que vocês têm que tentar adaptar-se a todo um cenário de possibilidades e não ter verdades absolutas na cabeça de vocês. Porque para cada situação vocês vão ter que ter um tipo de solução diferenciada. É fácil? Não. Nada disso que eu falei daqui até agora é fácil. É treino. É que nem fazer ginástica. É treino. Vai tentando. Não aceitem as verdades absolutas. Discutam. Duvidem. Se vocês não entenderam, é porque ou não explicaram direito ou porque aquilo que estão explicando é mentira. Orientação para servir, extremamente importante. Gente, nós somos seres humanos. Nós fomos ensinados a viver em coletividade. A gente tem que aprender a servir o outro. E o outro pode ser a pessoa que está do meu lado. A pandemia trouxe muita gente para o lado da solidariedade. Isso é extremamente importante. Aqueles de vocês que estão envolvidos em eventos de solidariedade, perpetuem isso para depois. Isso tem um peso enorme nos currículos profissionais de vocês. Não precisa ter certificado. Põem lá que vocês fizeram um trabalho voluntário e tal. E aí, durante o diálogo com o recrutador, ele vai perguntar, eles dão um grande valor a quem faz trabalho voluntário. Tá, você está colocando aqui que você fez trabalho voluntário na entidade tal. O que você fazia lá? Se você não souber explicar, é porque você está mentindo. Se você puder explicar e com um nível de detalhamento legal, o lado de lá vai saber que você está falando a verdade, e entre contratar você, que talvez não saiba tudo de técnica ou não saiba tudo de idioma, e contratar um outro que sabe tudo de técnica, tudo de idioma, mas não tenha feito trabalho voluntário, eu garanto a vocês que vocês vão ser contratados. E a razão é muito simples. Isso é atitude, eu não consigo te ensinar. Quem faz trabalho voluntário pensa no próximo, sabe trabalhar em equipe. É fantástico. E aí, finalmente, a capacidade de gestão de pessoas, que é a necessidade de eu aprender a partilhar poder. Eu dar autoridade para as pessoas que estão no meu entorno. Extremamente importante. Como fazer isso tudo para funcionar? Bom, para isso eu preciso me qualificar. Como é que eu me qualifico? Eu me qualifico lendo jornal, eu me qualifico lendo revistas técnicas, eu me qualifico ouvindo gente mais antiga do que eu me qualifico ouvindo gente com mais experiência do que eu. Isso faz toda a diferença para que eu consiga ser diferenciado no mercado de trabalho e não seja jogado aos tubarões, como mostra ali a figurinha. Outra coisa extremamente importante, principalmente das gerações que já estão vindo depois de vocês. Vocês têm uma coisa muito legal que vocês não estão muito ligados ao ter. Isso é tão fundamental do que eu estou falando, porque já reduziu muito o número de pessoas da idade de vocês que estão preocupadas em ter carro. Na minha geração, não ter carro era quase um assassinato, era um suicídio. As pessoas andavam com a chave na mão ou penduradas no cinto para mostrar que tinha um carro. Hoje vocês não estão nem aí, vocês pegam um Uber.
Também não é incomum a geração de vocês não estar preocupados em ter um imóvel próprio. Por quê? Porque vocês sabem que vocês trabalham numa empresa por 2 ou 3 anos, que pode ser numa cidade completamente diferente da próxima. Se eu tiver um imóvel próprio, aquilo vai me prender. Eu vou deixar de aceitar outros projetos porque eu tenho um imóvel próprio. Então, muito legal, vocês hoje estão procurando ser felizes, ser e não ter. Show de bola para a geração de vocês, porque a minha foi uma vergonha. Geração 421 é a geração de vocês, ó. Cada vez mais teremos 4 avós convivendo simultaneamente com 2 filhos ou pais e um filho ou neto. Está cada vez diminuindo mais, as pessoas estão tendo menos filhos. Hoje as mulheres no Brasil têm 1,7 filhos, só que morre mais de 2 pessoas. Ou seja aqui, ó. Isso significa que morre mais gente do que nasce. E essas pessoas que estão vivas estão vivendo mais tempo. Nós estamos numa geração que a gente vai viver. Vocês tranquilamente vão chegar aos 100 anos. Depois de vocês vão chegar aos 120, mole. Os meus pais morreram com 93. Isso faz com que a gente tenha uma diferença etária nas organizações extremamente importante. Algumas referências para vocês. Para a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre as teorias da motivação. Isso aqui é legal, porque faz vocês ganharem dinheiro ou não dentro das empresas. Então, quem puder assistir, assista. Mas eu gostaria também de propor uma outra coisa que nem eu propus ontem lá para a aula de gestão pública, que é assim, ó, alguns de vocês estão com mais matérias do que conseguem abraçar, tá? E eu não tenho como fingir que não entendo isso. De toda a minha matéria que ainda falta, tá? Essas teorias da motivação são as mais importantes. As demais seria muito mais para vocês aprenderem dicas de como se comportar em recrutamento e seleção. Quer dizer, se continuar assistindo, os que continuarem assistindo serão bem-vindos. O que eu estou tentando dizer é, aqueles que tiverem pipinados, que precisarem de eliminar alguma cadeira já de imediato para poder se dedicar a outra, nós temos algumas atividades. A primeira foi a discussão sobre os artigos de liderança. Quem não discutiu tem que me enviar 2 artigos resenhados para o meu e-mail. Vocês têm que escrever um artigo de uma página dizendo o que te motiva a estudar. A entrega até dia 16/11. Tem a atividade de âncoras de carreira, que vocês não levam mais do que 10 minutos para fazer, porque é para pensar na própria carreira. E também tem outra discussão sobre artigos sobre qualidade de vida no trabalho, que quem quiser adiantar e não precisar aparecer nas últimas aulas, não aparece. Já pega 2 artigos lá do Moodle sobre qualidade de vida no trabalho e manda para mim. Os que forem aparecendo e a gente for batendo papo, vou ficar bem feliz e nós vamos levando a vida na boa. Mas aqueles que quiserem se livrar de mim mais rápido, esse é o caminho da felicidade. Façam os trabalhos logo, percam aí um pouco de horas ali no final de semana, vocês não vão perder mais do que 3 horas para fazer tudo que falta, e me mandem os trabalhos. Tranquilos? Dúvidas? Nada? Niente de più? Tá bom. Acho que não. Nada, professor, bem tranquilo. Então tá. Qualquer coisa que alguém tenha de dúvida, por favor, não hesite, mande e-mail que eu estou aí para responder. Não me custa nada. Eu, de um modo geral, costumo responder muito rápido meus e-mails. Então, vocês não ficam nem temerosos de eu demorar, porque eu não demoro, porque eu sei que isso causa ansiedade, tá? Gente, obrigado de coração por terem aparecido.